Nós estamos aqui com o Ricardo Cheran Júnior, ele que participou do Encontro Mundial de Jovens Empreendedores no mês de setembro na China. Bom, Ricardo, gostaria que tu contasse um pouco dessa tua experiência, né, que foram 15 dias na China. Como que foram esses dias, como que foram os debates, né, o encontro com outros países? A brincadeira que a gente faz é que é uma experiência do outro mundo, porque tu sabe que a China é um país diferente, tu sabe que é um país onde é tudo grande assim, mas tu chega lá, tu fica simplesmente abismado com o país assim. Realmente é uma coisa até difícil de descrever do que é a China. Com relação ao evento assim propriamente dito, a questão do G20, tivemos algumas palestras bacanas que discutiram um pouco sobre inovação, sobre startups, sobre a inovação no empreendedorismo no mundo, que trouxe alguns recados interessantes e uma percepção de que o Brasil ele não está tão atrás com relação a esses outros países. O que muda é a forma como a gente lida com cada uma das diversas situações, né? Também a questão do relacionamento, que é muito forte. Então a gente conhece pessoas do mundo inteiro, pessoas que de outros países, que deixam as portas abertas se a gente precisar fazer algum contato, tanto profissional quanto pessoal, e que eles podem intermediar isso, assim como a gente também deixa as portas abertas no Brasil para que essas pessoas, quando precisarem, também venham atrás da gente. Como que foi viabilizada essa viagem até a China? Então, foi bem interessante, porque o movimento nacional ele não estava tão organizado quanto a gente é aqui em Santa Catarina, e a gente entendeu a importância desse congresso, dessa participação, e a gente começou a viabilizar um projeto. Para ter um nível de comparação, no ano passado foram 3 pessoas, sendo 2 de Santa Catarina e mais o presidente da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. Esse ano nós levamos 14 pessoas de todo o Brasil, sendo que 8 são do CEGESC, que é o nosso Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, e 6 do resto do Brasil. Como é que a gente viabilizou a viagem dessas pessoas, né? Uma parte bancou uma parte da sua viagem, mas a outra parte a gente contou com o auxílio de alguns editais e de alguns projetos de patrocínio. Então a gente teve ajuda tanto da Facisc quanto da Fiesc, a FEComércio, e a Intelbras, como uma empresa privada, também aportou um valor para que a gente pudesse viabilizar essa viagem, né? Representar o Brasil junto de empresários do mundo inteiro, com um auxílio de quem entende de que isso é extremamente importante para o nosso país, né? Então, nesses 15 dias também esteve em contato com grandes empresas, não só aqui do Brasil, né? Como que foi esse contato com eles? Foi muito bacana, uma experiência extremamente rica, porque a gente começa a ouvir como é que eles tratam nesses outros países, né? Então a gente começou a conversar vou citar um exemplo de um grupo de mexicanos que a gente estava conversando. E o pessoal ele desenvolveu um projeto para disseminar o empreendedorismo dentro das escolas. E a gente no Brasil também tem um projeto desse que a gente chama de Geração Empreendedora. E aí eles contaram um pouquinho como é que eram as dificuldades, porque existia muita burocracia para colocar isso dentro da escola, existia dificuldade de aceitação, a questão de partidarismo também, a questão política que interferia nessa questão. E mesmo assim eles desenvolveram um projeto e começaram a levar primeiro nas escolas particulares, depois nas escolas públicas. E com isso começar a disseminar o empreendedorismo e deixar as pessoas mais preparadas para quando elas fossem entrar no mercado empreendedor, quando fosse montar uma empresa. Então, que é um desafio que a gente tem aqui no Brasil também, que tem estatística que fala que o Brasil é um país extremamente empreendedor. Só que a forma como as pessoas entram no empreendedorismo é que é meio que ao acaso, né? Então normalmente assim, não tem nada para fazer, vai lá, resolve, começa a vender alguma coisa e monta um negócio. Ou então foi demitido na empresa e aí precisa gerar receita de alguma forma para levar o dinheiro para casa e aí acaba montando um negócio. Só que normalmente ele não é estruturado através de um plano de negócios. E se tu tem uma disciplina de empreendedorismo na escola, que tu já vai um pouco mais preparado para esse mercado de trabalho, tu entende que tu sabe quem procurar a hora que tu vai abrir uma empresa e também que tu sabe de que forma que tu pode atuar. Então, é importante fazer um trabalho como esse,
Assim como lá no México, a gente percebe que no Brasil também tem esses anseios. Eu vi que tu falou também um pouquinho sobre a questão da participação das mulheres, né, como empreendedoras. Como que tu vê essa questão fora aqui do Brasil, né, que aqui a gente sabe que muitas vezes falta interesse das mulheres em tomar iniciativa e ser empreendedoras. E como que é lá fora? Dentro do que foi debatido nos painéis, foi porque teve um painel específico para a mulher empreendedora. E o que queria era ter o entendimento do porquê que as mulheres ainda são minoria nesse mundo empresarial. E a primeira percepção que se tem, e aí é do mundo inteiro essa característica, é de que, é claro, é um fator histórico, mas primeiro é a questão do interesse da mulher de se envolver na questão empreendedora, né, assumir cargos de liderança. O segundo ponto é a questão, daí sim, a questão cultural histórica, que é o fato de a mulher ser normalmente quem cuida da casa, quem cuida das crianças, né? E isso dificulta um pouco o desenvolvimento dela dentro das empresas. E, em terceiro lugar, também daí sim a questão de ter um pouco de preconceito, mas que vem tudo dessa questão cultural histórica, né? Então, a gente percebe que países que são que têm a educação um pouco mais desenvolvida, eles têm um pouco menor essa questão da diferença, apesar de ainda existir e ainda ter a diferença do tratamento entre mulher e homem. Mas na questão dos países mais subdesenvolvidos, então essa diferença ela é cada vez maior. Em Pequim, esqueci de dizer que a gente visitou também a Muralha da China, uma construção extraordinária. Tu sabe assim, é grande, é muito grande, mas tu chega lá, tu olha como é que construíram isso daqui, sem máquina, sem nada, e 8.000 quilômetros de muralha, então é enorme, assim, pedras gigantescas. A gente caminhou um pouco lá, foi assim, reenergizante, vamos dizer. E na hora que a gente estava indo embora, eles estavam fazendo uma obra na frente do hotel. Então ia um caminhãozinho na frente, abrindo a calçada, abrindo e tal. No meio ia um cara assim já mexendo na tubulação, coisa que tinha que fazer, e atrás já vinha um outro fechando assim. Então o que tu vê é que as coisas elas podem acontecer de uma maneira muito mais rápida. Só que precisa colocar em prática. Tá certo, então. Nós conversamos com o Ricardo Scheram Júnior, ele que participou do Encontro Mundial de Jovens Empreendedores na China. Ficou 15 dias na China e veio até aqui a TV Gaspar contar um pouco da sua experiência durante este encontro.